Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa reunião matinal, hoje, 2 de agosto. Hoje a gente vai comentar sobre a decisão do Japão, que deu um estímulo monetário um pouco pior do que o esperado pelo mercado. A gente também tem um pouco de desconfiança dos mercados em torno dos preços de petróleo. E na parte doméstica, a produção industrial veio basicamente em linha com o esperado pelo mercado, quarto resultado relativamente positivo. A gente teve a fala do Meirelles falando sobre inflação, sobre reforma da Previdência, sobre possível aumento de impostos, bem interessante a gente comentar no detalhe sobre isso, e também a aprovação da renegociação de dívidas que o governo teve que ceder alguns pontos. Na parte do corporativo, a gente vai falar hoje sobre Itaú, resultados de Itaú, resultados de Cielo, comentar um pouco sobre Banco do Brasil também. E antes de começar sobre tudo isso, só falando sobre o fluxo de ontem, os locais terminaram de net compradores em 17 milhões, destaques na compra para Bradesco, Minas, BB Seguridade e CPFL, na venda para Itaú e nas duas pontas para CVC, Ambev e CETIP. Bom, a gente já volta com todos esses destaques e muito mais logo depois dos intervalos, pessoal. Só um pouquinho, a gente pode aguardar só um pouquinho para começar. Bom, pessoal, começando então com os destaques macro. A gente teve agora pela manhã a produção industrial, a produção industrial de junho, ela avançou 1,1%, 4 resultados seguidos, mas de qualquer forma ela ainda está recuperando uma boa parte, um pouquinho, muito pouco do que ela recuou em 2015, então ela está 18,4% abaixo do nível que ela estava em junho de 2013, então a gente vê que a produção industrial sofreu muito com essa crise recente. E, de qualquer forma, a gente segue destacando que é um dos principais pontos que está indicando que a crise está chegando ao seu final, ou pelo menos batendo no fundo do poço, vem da produção industrial, vem quando a gente vê dados de mercado de trabalho ligado à indústria, que é um dos setores que está demitindo menos, que já parece que já começou a fazer o ajuste mais cedo e está chegando ao seu final do seu ajuste a produção industrial, então. A gente teve também de destaques macro, o Meirelles falando que vai fazer o maior esforço possível para não ter um aumento de impostos, disse que as concessões e privatizações devem segurar esse possível aumento de impostos, evitando esse possível aumento de impostos. Também falou que acredita que para 2017 ele já conta com a reforma da Previdência e que acredita que é bem factível sim o Banco Central levar já para 4,5% em 2017 a meta de inflação. Por último, na parte doméstica, a gente destaca que o governo teve que ceder alguns pontos por pressões vindas do judiciário, dos ministérios públicos estaduais. Então ele flexibilizou basicamente a regra que define que a despesa pessoal do projeto de lei socorra aos estados, para garantir então a matéria seja aprovada. Ele então retirou do cálculo da folha salarial os gastos com terceirizados, indenizações, auxílios e despesas em exercícios anteriores. E também ele criou uma regra de transição por 10 anos. Na parte externa a gente teve de destaques. Primeiro, falando os um pouquinho menos importantes, a gente teve PPI, índice de preços ao produtor na zona do euro, e veio muito bem até, uma alta de 0,7 em junho contra maio, maior aumento na comparação mensal desde 2012, então muito bom resultado para a inflação da zona do euro que está penando. A gente sabe que a zona do euro está tendo um grande desafio para combater a deflação, e o indicador na comparação anual ele teve uma queda de 3,1%. Então, resumindo, aumentou 0,7% na comparação mensal, acima dos 0,5% esperados pelo mercado. A gente também teve de destaque o Banco Central da Austrália, que cortou novamente a taxa de juros para a mínima histórica. Então, a nova mínima agora foi para 1,5%, corte de 0,25 pontos percentuais, vindo do BC da Austrália, que também está tendo agora um pouco de problemas com deflação e acredita que o mercado de trabalho está dando sinais de fraqueza, por isso o movimento, nas palavras do Banco Central australiano. Agora, o grande destaque do dia, na parte internacional, que está movimentando, os mercados estão em queda lá fora, queda de quase 2% na Europa, na Ásia as bolsas fecharam em queda, foi por conta do Japão. A gente teve os estímulos japoneses confirmados, digamos assim, na madrugada de ontem para hoje. Lembrando que na semana passada, o Shinzo Abe, o primeiro-ministro do Japão, ele anunciou um pacote de cerca de 28 trilhões de ienes. Logo que ele anunciou, os mercados ficaram muito em dúvida sobre quanto que isso realmente seria efetivamente
atingiria a economia já nesse ano, já no ano que vem, quanto que seria basicamente no curto prazo, quanto ficará para o médio e longo prazo, então quanto não seria realmente tão efetivo para combater os problemas atuais, pelo menos no curto prazo. E a confirmação veio hoje, que eles vão gastar cerca de 4,6 trilhões, o que dá 45 bilhões de dólares até o final do ano fiscal, então bem abaixo dos 28 trilhões, 4,6 trilhões para esse ano fiscal atual e cerca de 7,5 para os próximos 2 anos. Então esse foi o grande problema e por isso que os mercados ficaram um tanto decepcionados com o que foi anunciado, mas de qualquer forma é um movimento na direção, é um movimento pelo menos bem ousado vindo do primeiro-ministro. Teve que negociar bastante com sua base. As medidas devem vir principalmente para projetos de infraestrutura, reformar portos, lançar um novo metrô de alta velocidade, e em parte agora já nos projetos de 7 trilhões e meio, que vão ser mais para os 2 anos, aí eles já anunciaram que devem focar bastante, além de infraestrutura, para o terremoto de 2011 ainda, para ajudar as vítimas de lá, ajudar micro e pequenas empresas que vão ser afetadas pelo Brexit e também para ajudar nos problemas de demografia do país. Saindo agora um pouco da parte macro, indo para a parte corporativa, a gente teve o resultado de Itaú. O resultado teve alguns pontos positivos, como uma melhora no ROI, uma queda no PDD, além do crescimento nas receitas de prestação de serviços. Lembrando que a gente ainda recomenda a exposição Itaú, a gente acha que é uma oportunidade boa de investimento. Na parte ruim do resultado, a gente teve uma pequena melhora só na inadimplência, um pouquinho abaixo do esperado, além de uma piora no guidance do banco, com uma queda maior na carteira de crédito e na margem financeira com clientes. Mas de qualquer forma, como eu disse anteriormente, a gente segue otimista com o case de Itaú, acreditamos que a margem financeira dele deve melhorar, o crédito deve crescer agora com a recuperação da economia, o banco deve ser beneficiado, principalmente para 2017, já pensando um pouquinho mais no médio prazo, recuperando um pouco o ROI, e também a queda da inadimplência já começa a ter sinais, a gente está vendo os dados do Serasa, isso deve melhorar um pouco, deve ser algum indicativo de que os resultados da companhia devem melhorar para os próximos trimestres. A gente também teve o resultado de Cielo hoje pela manhã, a gente achou que o resultado foi muito bom, teve um bom resultado operacional, foi bem em linha com as expectativas dos mercados, mas a principal notícia, a grande notícia foi a melhora no guidance da companhia, com uma queda no custo e a melhora no volume financeiro da indústria de cartão, ajudando no crescimento da receita e na melhora da margem operacional. Então a gente reitera que a nossa visão para o ativo para a Cielo é positiva, assim como os dois resultados, então, para a gente, no geral, foram positivos. A gente reitera que a gente está bem positivo para os dois ativos com oportunidades de investimentos. E por último, na parte corporativa, a gente teve o Banco do Brasil informando que deve fazer uma auditoria interna depois de todo aquele caso da Lava Jato, depois de ser citado nos últimos dias. Finalizando então a nossa reunião matinal, pessoal, com os comentários da nossa mesa BTC. Os destaques para eles ontem foram de GBR, Embraer, Petro 4, TIM, Vale e EZTEC. Bom, vou finalizando aqui, espero que a gente tenha ajudado bastante e a gente se vê aqui amanhã nesse mesmo horário na Infomoney. Pessoal, até amanhã!